Agora, banca Sebrasp, questão de recorrência. Havia um texto e a banca dizia assim: por determinado período de tempo, seres humanos e certos animais grandes, como o tigre dentes de sabre, o megatério e o gliptodonte, coabitaram o planeta. Então, peraí, como é que eu faço isso? Questão de recorrência. Eu vou ter que ir ao texto para ver se seres humanos e certos animais grandes. Primeiro vamos achar a parte de seres humanos. Numere as coisas da assertiva. Eu vou te ajudando. Ó, seres humanos a gente vai chamar de um. O texto fala em seres humanos. Ele diz assim, ó, o ser humano, tá aqui, ser humano. O ser humano não conviveu com os dinossauros em nenhuma parte do mundo. Os dinossauros foram extintos há milhões de anos antes do surgimento da humanidade. Mas o primeiro registro da presença humana no Planalto Central coincide com a fase de extinção dos primeiros animais que habitaram a região. Bichos grandes e ferozes, como o tigre dentes de sabre. Os homens da caverna também tinham a companhia de outros animais enormes, como o megatério, uma espécie de... Os homens da caverna... Continue lendo. Os homens da caverna são esses caras aqui, o ser humano. Então, peraí, eles não conviveram, o ser humano não conviveu com os dinossauros. Mas, continue comigo, o primeiro registro da presença humana no Planalto Central coincide com a fase de extinção dos primeiros animais que habitaram a região, que são esses grandes, os grandes. Tá vendo que ele está falando aqui dos grandes? Então, peraí, tá vendo esses animais grandes? Esses certos animais grandes, como o tigre dentes de sabre, o megatério, tá vendo esses aqui? Esses carinhas aqui são esses daqui, ó. São esses, ó. Tigre dentes de sabre, são esses aqui, os outros animais grandes, entendeu? Achei, tá? Tá, a assertiva está dizendo que por determinado período do tempo eles coabitaram o planeta. Eu só preciso saber se foi por determinado período do tempo e se eles coabitaram. Fala desse negócio de coabitaram, ou seja, eles viveram juntos. Vou achar se ele falou coabitaram. Ora, se ele diz que esses homens, os homens da caverna, que são os homens, são seres humanos, né? Esses homens da caverna também tinham a companhia desses outros animais, então se eles tinham a companhia é porque eles viviam juntos. Eles viviam juntos, coabitaram. Legal. Agora essa parte de por determinado... SESP é assim, Sebrasp é assim, você tem que achar cada pedacinho. Estou numerando que é para você achar lá. Por que ele disse por determinado período de tempo? Tem que olhar para cada pedaço. Por que por determinado período de tempo? Porque ele diz que o primeiro registro da presença humana coincide com a fase de extinção dos primeiros animais que habitaram a região, bichos grandes e ferozes. Então tá vendo que o registro, o primeiro registro humano, coincide com a fase de extinção? Então o primeiro registro humano coincide com a fase de extinção. Isso quer dizer o seguinte, que eles viveram juntos por um tempo, porque logo em seguida, não demorou muito, eles foram extintos, os bichos grandes, porque ele falou em fase de extinção. Você entendeu? Se coincide com a fase de extinção, eles viveram por um tempo, porque viveram, ó, os homens da caverna também tinham a companhia de outros animais enormes. Então, eles viveram durante um tempo, mas foi só um determinado período de tempo mesmo, porque houve a fase de extinção. Você entendeu? Eles foram extintos. Que lindo, questão justa, correta, e tem certo. Estamos treinando com questões de recorrência do Sebrasp. Ainda nesse texto, havia uma outra questão de recorrência, compreensão textual, em que a banca dizia no texto. Quando ela fala no texto, é questão de recorrência, tá? É questão de recorrência no texto. Então, vamos lá, tem que treinar. Adriana, eu tô errando. É treino, tá vendo como você precisa de treino? E não é teoria, sabe? Se você tá aí errando, sofrendo, você fala, Adriana, eu errei. É porque você não tá treinando. A gente lê muito pouco nessa vida. Então, leitura é treino. É treino. Vamos. No texto, descarta-se a possibilidade de relação entre o desaparecimento de animais gigantes e a caça desses animais pelo ser humano.
Adriana, como é que eu faço essa questão? A banca não diz nem a linha, minha filha. Ela não diz a linha, ela diz no texto. Isso é típico do Sebrasp. A banca, ela diz no texto, você tem que achar a linha. Antigamente as provas diziam na linha tal, mas agora não. Então eu vou achar a parte que fala de desaparecimento de animais gigantes, e a parte que fala da caça de animais pelo ser humano. Desses animais aí. Então, repare, tem que achar a parte que fala do desaparecimento de animais gigantes e a caça desses animais. Olá, vou interromper aqui este vídeo e te fazer um pedido muito especial. Não deixe de se inscrever no meu canal. Você vai ter acesso a mais vídeos como esse e vai ser avisado das aulas gratuitas. Não deixe também de curtir este vídeo. Vamos espalhar conteúdo de alto nível de língua portuguesa aqui no YouTube. Olha o que ele diz aqui. Eu já grifei para você o trecho do texto. Apesar da longa coexistência, não há nenhuma evidência confiável de que o homem tenha caçado os animais gigantes. Então, peraí. Ó, o homem tenha caçado é a paráfrase de que? Caça desses animais pelo ser humano. Achei. O 2 está aqui. Tenha caçado os animais gigantes é que parte? Animais gigantes é aqui, ó. Desaparecimento, achei. 1. Aí olha o que ele diz. Descarta-se a possibilidade. Agora eu tenho que achar isso, esse 3. Esse pedacinho aqui que eu tenho que achar. Descarta-se a possibilidade de relação entre o desaparecimento de animais gigantes e a caça desses animais pelo ser humano? Venha comigo, ó. Não há nenhuma evidência confiável de que o homem tenha caçado os animais gigantes de forma sistemática. Olhe para mim. Hein? Não há nenhuma evidência confiável de que o homem tenha caçado os animais gigantes de forma sistemática. Ou seja, não há nenhuma evidência confiável de que ele tenha caçado os animais de forma sistemática. Ao contrário do que ocorreu na América do Norte, blá, blá, blá. Aí ele diz, o desaparecimento da megafauna provavelmente não teve relação direta com a chegada do ser humano, como algumas hipóteses para essa extinção sugerem. Então, olha o que ele diz aqui, ó. Descarta-se a possibilidade. Olha o que ele diz. Ele diz que não há nenhuma evidência confiável de que o homem tenha caçado de forma sistemática. E aí ele diz que provavelmente não teve relação direta com a chegada do ser humano, essa extinção. Provavelmente. Provavelmente é probabilidade. E aqui ele diz, descarta-se a possibilidade. Descarta-se a possibilidade? Veja, ele até falou em extinção assim, ó, para essa extinção. Ele falou, como algumas hipóteses para essa extinção sugerem. Ele está falando de extinção, sim. Ele fala de extinção e ele diz que o desaparecimento dessa megafauna, que são os animais gigantes, está aqui no final, continue lendo. Provavelmente não teve relação direta com a chegada do ser humano. Então, volte para mim. No texto, descarta-se a possibilidade de relação entre o desaparecimento de animais gigantes estavam aqui, megafauna. Você entendeu? Eu achei tudo no texto. E o texto diz, provavelmente não teve relação. E a assertiva diz, descarta-se a possibilidade. Ele não está considerando a possibilidade, porque ele disse, provavelmente não há, mas não se tem certeza. Até porque se ela tivesse sido descartada, ela não seria nem considerada no texto. Item errado. Entendeu o que eu falei? Está errado. Por quê? Porque ele não diz que é certo, ele não descartou. Ele disse que provavelmente não teve relação direta, mas ele não tem certeza. Ele não afirma que não teve. Provavelmente não é descartar. Se você dizer assim, olha, provavelmente não vou à festa.
Você fala assim, provavelmente eu não vou à festa. Você está descartando a possibilidade? Não, isso é uma probabilidade, mas não é uma certeza. Probabilidade não é certeza, ele não afirmou isso, o item está errado. Contradição ao texto, porque o texto não descartou, ele apenas disse que não há muita probabilidade, mas daí a descartar, muito pelo contrário. Entendeu? Não há certeza, isso aí. Essa aula está rolando ao vivo. E é muito legal quando você compara as bancas, né? Concorda comigo que em questões de compreensão de textos, essa é a banca mais pesada? Você não acha? Que são as questões mais difíceis? Você viu outras, não é mais difícil? Eu costumo dizer que o que define Sebrasp são as questões de compreensão de textos e interpretação. Gramática é difícil, mas você se acostuma. Sebrasp é muito repetitiva na gramática. Mas as questões de compreensão, você tem que treinar bem, entendeu? Por isso que eu gosto de começar um treinamento de Sebrasp por texto. Porque se você deixar o texto para o final, olha, no meu curso lá, eram 90% de questões de gramática, 10% de interpretação. Ou não deu tempo de ver interpretação, mas aí o que caiu, compreensão e interpretação, que é a parte pior da banca. São mais difíceis. Tem que ralar, treinar. Nem se compara ao que você viu, né? Mas com o tempo você vai ficando muito esperto. Ó, vamos mais, vem, vamos mais. É bom treinar. Isso vai te dar segurança. Aproveite. É a última do vídeo. Era um texto grande, longo, mas eu não vou precisar ler tudo, não, tá? Não vou precisar ler tudo. É uma questão de recorrência. A banca diz, de acordo com o texto. E deixa eu só ir aqui a um trecho do texto que ajudaria muito, tá? Esse trecho aqui, só esse trecho aqui que você precisa ler. Para retomar uma fórmula muito conhecida em Descartes, o homem se fez, então, mestre senhor da natureza. Resultou daí um extraordinário... Então, ele está dizendo, ó, o homem se fez mestre senhor... Leia as coisas comigo, sublinhe, para a gente ir para a questão de recorrência do Sebrasp, é a última do vídeo. O homem se fez mestre senhor da natureza. Resultou daí um extraordinário desenvolvimento das ciências e das técnicas, mas também a exploração desenfreada, coisa boa, coisa ruim, hein? A exploração desenfreada de uma natureza composta a partir de então de objetos sem ligação com os humanos. Plantas, animais, terras, águas e rochas convertidos em meros recursos que podemos usar e dos quais podemos tirar proveito. Então, ele traz coisa boa, coisa ruim. Quando o homem se faz mestre e senhor da natureza, coisa boa acontece, que é o desenvolvimento das ciências e das técnicas, mas também a coisa ruim. Exploração desenfreada de uma natureza, composta a partir de objetos sem ligação com os humanos. Essa parte aqui tá tudo, né? Ou seja, objetos desconectados do humano. Beleza, entendi. Entendi, se for necessário, você faça um gráfico ali ao lado. Então, ele falou assim, homem, mestre e senhor da natureza. Ok, desenvolvimento. Porém, o lado ruim, ele enfatiza o lado ruim. O lado ruim qual é? Exploração da natureza, objetos sem ligação com os humanos. Fiquei repetindo isso, ó, de acordo com o texto. A objetificação da natureza adriana, eu vi isso no texto? Viu, você acabou de ver. Objetificação da natureza, numere aí, vai, numere comigo, ó. Ele fala disso, ó, objetificação da natureza tá aqui, objetos sem ligação com os homens, plantas, animais, terras. Isso aqui é objetificação, achei. Achei a parte de objetos, achei, tá. Aí ele diz, e sua consequente exploração é o resultado benéfico do desenvolvimento das ciências e das técnicas. Não te disse que coisa boa, coisa ruim. Isso salva. Coisa boa, coisa ruim. Quando é ruim, quando é bom. E lá não era bom, era ruim. Contradiz o texto, o item está errado. O benéfico tinha vindo antes. Esse era o ruim, né? Estava ligado à exploração desenfreada. Exploração desenfreada é coisa ruim, a coisa boa tinha vindo antes.
Procure usar esse raciocínio, ele ajuda, ele salva. Eu fico aqui brincando com você, coisa boa, coisa ruim, para te ajudar a pensar. Então, na hora da prova, quando você perceber que algo tem uma conotação negativa, você coloca coisa ruim. Porque muitas vezes a banca vai fazer isso, ela vai demonstrar como se fosse boa. É a chamada contradição, que inverte o sentido textual, inverte a polarização do discurso, né? O discurso falou coisa ruim, ele está falando coisa boa. Basta organizar dessa maneira. Roda a vinheta.